Estamos de volta com Folha no Ar, primeira edição. São 7h16. Mais uma vez, eu vou dar bom dia ao jornalista Arnaldo Neto, a Luiz Barbosa e a nossa convidada de hoje, a prefeita de Quissamã, Fátima Pacheco. Bom dia a todos vocês. Bom dia. Bom dia, Fátima. Arnaldo. A gente estava falando aqui, Fátima, não sei se você viu ontem, teve oportunidade de ver a entrevista do ministro da Casa Civil, Antônio Lorenzoni, e eu já sabia dessa coisa o Bolsonaro foi eleito inegavelmente porque foi quem melhor surfou o antipetismo, né? Um papel que era reservado ao PSDB, né? E essa virtude ele teve. Marina Silva quase fez isso em 2014, né? Quase conseguiu furar essa bipolaridade que vinha governando o Brasil já há 20 anos. Marina quase conseguiu, mas enfim, acabou ficando no segundo turno, e Bolsonaro conseguiu, ganhou o primeiro turno, ganhou o segundo presidente legítimo do país, né? Eleição pelo voto, como tem que ser. Mas me parece que esse modelo campanha, isso é uma novidade que o Bolsonaro traz na política brasileira, não sei se é boa ou se é ruim, mas é uma novidade, de manter o modo campanha durante o governo, né? Que no Brasil, tradicionalmente, na campanha é uma coisa mais agressiva, né? E depois acaba o governo, o perdedor parabeniza o vencedor, como é nos Estados Unidos, inclusive, e depois tá tudo, vão pacificar. E esse governo não, ele parece querer operar em modo campanha o tempo inteiro. E ontem o ministro Onyx foi muito duro com o período do PT. Não que eu acho que o PT não mereça a crítica, merece, então aí as ações todas penais para colocar isso, mas assim, parece que não vão deixar essa coisa, esse antipetismo de lado. Quer dizer, você tem uma origem no PT e como é que você vê isso? Bom dia, Luísio, bom dia, Marco Antônio, Arnaldo, todos os ouvintes do programa Folha no Ar. Primeiro, parabenizar o programa, a iniciativa, né? Está tão pouco tempo no ar e já um sucesso absoluto. E dizer que assim, eu acho muito importante rádio chega a todas as pessoas, então agradecer a oportunidade de estar aqui. E bom dia a todos os ouvintes. Assim, eu acho que hoje eu sou prefeita, né? Já fui vereadora 2 mandatos, campanha, governo. Acho que o PT merece críticas, como todo governo tinha pontos positivos e negativos, mas agora é hora de governar, né? Eu, como prefeita, como cidadã brasileira, desejo que o país avance mais, que o país cresça mais. Eu acho que o nosso grande desafio, e falo nosso porque eu vivencio isso dia a dia também em Quissamã, é a questão do desemprego, né? A cada 100 pessoas que me abordam, 90 é uma abordagem em relação a desemprego, que, na verdade, penaliza todos, né? Aqui mesmo na região do mercado do petróleo, a gente tinha essa questão do mercado muito mais ativo, muito mais amplo, e de repente 50 mil trabalhadores em Macaé são desempregados. Isso impacta enormemente a cidade de Campos, Macaé, Quissamã. Então eu acho complicado a gente também ser eleito e ficar só falando do passado. Eu acho que a comunicação, né, para situar o presente, é importante essa retomada, a gente faz isso, mas agora é hora, a população agora quer resposta, né? Eu acho que essa resposta precisa vir do governo federal, do governo estadual, de todos nós que queremos um Brasil melhor, que queremos um Brasil mais justo, e conviver com a população desempregada, né? O desemprego, ele derruba a autoestima, ele penaliza famílias inteiras. Então eu acho que mais do que antes, Aloizinho, se os governantes não estiverem articulados, de mãos dadas, a gente vai avançar menos do que poderia avançar. Eu tenho isso. Agora, quando a gente se elegeu, nós encontramos uma cidade com 96 milhões de dívidas, 54 era de INSS, patronal dos funcionários da Prefeitura de Quissamã, num momento de uma crise financeira gigante no país e no estado do Rio, estado altamente penalizado, de uma crise política. Então você tem uma sociedade desconfiada, falou que é político, a sociedade já está desconfiada com essa pessoa, seja que tenha feito mal feito ou não. E também com déficit financeiro, que aí o prefeito Rafael vivenciou, todos os prefeitos aqui da região, principalmente nós, prefeitos dos ROITs, que eram considerados municípios milionários, entre os mais ricos do Brasil. Essa arrecadação cai, esses municípios não estão estruturados, né, porque não se tornaram autossustentáveis ao longo desses anos, e a gente encontra uma população desempregada. Eu encontrei um déficit salarial dos funcionários da Prefeitura de Quissamã de 25%, dívidas de 96 milhões,
e um desafio inteiro, porque era uma cidade toda sucateada, desde o carro, desde a ambulância até as escolas, as praças, as quadras poliesportivas. E ali eu tinha duas alternativas, né? Ficar só falando do passado, eu tinha muito o que falar, ou buscar alternativas. E aí a gente limpou o nome do município, que tinha 8 itens sujando o nome do município no CALC, aí você não conseguia trazer nada de governo federal. E nós limpamos o nome do município e fiz caminho fundo para Brasília, até com outros prefeitos aqui da região, e nós encontramos naquele momento em Brasília, Aloysio, uma bancada do Rio muito generosa, muito solidária, muito de porta aberta, independente do partido. Ninguém perguntou, só para você ter uma ideia, a gente hoje tem uma relação muito próxima do presidente Rodrigo Maia. Quissamã tem 18 mil eleitores, então, assim, entre Quissamã e Duque de Caxias, Quissamã não é atrativo eleitoralmente, mas ele abraçou os prefeitos naquele momento, nos recebia na residência oficial dele, junto com outros deputados do Rio, e o Rodrigo, ele é muito generoso. Então, ao invés de capitalizar tudo para ele pegava, por exemplo, o deputado Soraya, encaminhava a gente para a FUNASA com a deputada Soraya para buscar a parceria, pegava um outro deputado, encaminhava com outro prefeito, e a gente, nesses 2 anos, conseguimos cerca de quase 20 milhões de apoio de recursos do governo federal, entre emendas e recursos dos ministérios. Compramos veículos, compramos raio-x digital, estamos agora licitando uma obra de 10 milhões com a FUNASA para fazer melhorias no saneamento básico lá de Quissamã, fazer 2 estações de tratamentos novas, e temos outros convênios assinados esperando o recurso ser liberado, né? Então, assim, se a gente ficar só sentado, né, apontando o dedo, a gente prejudica a população que nos escolheu para governar, e eu acho que é hora de colocar o partido de lado, né, essa questão mais ideológica, dar as mãos, né? Eu quero trabalhar em parceria com o governo Bolsonaro, a gente já foi a Brasília agora na Marcha dos Municípios, percorremos gabinetes de deputados, de senadores, também conversamos com pessoas do governo federal, assim como no governo estadual, porque eu não posso pensar em mim, eu tenho que pensar na população de Quissamã, e a gente governa, né, com alianças, com parceria, com articulação. Eu tinha baseado no que você falou, prefeita, o problema do emprego, do que o desemprego, como acaba com a autoestima. A pessoa se sente humilhada, se sente arrasada, destrói a família, né? Destrói casamentos, relacionamento entre pais e filhos. Adoece as pessoas. Adoece as pessoas. E antigamente, você que está numa posição em que as pessoas procuram, às vezes até pedindo, por favor, me ajude. Antigamente, não conseguia emprego quem não tinha contato. Hoje não. Hoje não tem um emprego. Quer dizer, o emprego já está totalmente carente. Você não tem esse emprego para oferecer, mesmo que queira. Mesmo que queira. E outro detalhe também que eu comento sempre é que, tanto de um lado da situação como da oposição. A oposição, às vezes, é impiedosa e com um mês, com uma semana de governo da situação já começa a cobrar. Por um lado, está errado. E o governo se agarra naquele discurso, mas são só 2 meses ainda, são só 3 meses ainda, são só 4 meses ainda, não dá para fazer nada. Daqui a pouco já tem 1 ano e não se fez nada ou se fica. O que você acha disso? Primeiro, voltando na questão do emprego, né, e antigamente era quem tinha contato, governar hoje em dia é muito diferente de 10 anos atrás. Eu acho que esse é o grande desafio dos novos prefeitos que entraram agora em 2017. Eu encontro com prefeitos que foram eleitos outras vezes e voltaram para o mandato, e eles falam assim, mas como é que a gente vai fazer agora com a época do Facebook? Porque há 10 anos atrás não tinha Facebook. Há 10 anos atrás, a comunidade, para poder fazer uma queixa no seu bairro, ele ia através da associação de moradores ou numa reunião da prefeitura lá no bairro. Agora não, todo mundo tem uma televisão na mão, né? Faz um vídeo, posta, poderosíssima. E se o governante não tiver essa sintonia, né, eu acho a comunicação extremamente importante, ele cai, né, ele se desespera. E hoje, a gente, além de ter as redes sociais, que são extremamente legítimas, e eu acho muito importante que o cidadão tenha esse instrumento a favor dele, da garantia dos seus direitos, nós temos também os órgãos de fiscalização muito mais atuantes. Né? Depois de tudo que aconteceu, vou dar o exemplo do Rio de Janeiro, alguém que volte para o governo achando que vai governar como há 10 anos atrás, mas não vai mesmo. Né? Então, assim,
Eu acho que a gente precisa entender que hoje o prefeito, ele governa sim, mas ele precisa estar cada vez mais atento a isso, e que o emprego, ele não vem mais porque se você conhece o prefeito ou o vereador, porque tem os concursos que são exigências da lei, né? Porque se você não vai fazer concurso, você vai fazer um processo seletivo. Se você vai nomear uma pessoa, você tem que pelo menos ter um perfil para aquele cargo, diferente de, né, muito tempo atrás, que às vezes a pessoa não tinha um perfil, mas apenas participou ali do processo político, ela já podia ocupar um alto escalão. Então, o formato de governar hoje é bem diferente do passado, né? E essa coisa do emprego, eu vi você falando agora há pouco sobre o MEI, eu acredito muito nesse segmento. Nós temos investido lá em Quissamã, nós criamos o programa de microcrédito, e aí eu acredito no comércio local, nas pessoas que estão abrindo novos negócios, e temos tido êxito com isso. Quissamã é uma cidade com perfil para o turismo, né? Então a pessoa pode abrir sua lanchonete, pode alugar, comprar seu bugre para poder fazer ali o serviço, e a gente vai ter que cada vez mais buscar essas alternativas. Nessa aquela questão de que, tipo assim, não, vai vir uma empresa, uma única, e vai empregar aqui 1.000 pessoas de uma vez só. Cada vez mais a gente está distante disso, né? Quissamã tem uma ZEM que está praticamente ociosa, e as que estavam abertas, elas estão sem movimento, porque as empresas tiveram uma crise gigantesca no Brasil, e a gente precisa investir no MEI, sim, investir nessas novas alternativas de trabalho, que é o grande desafio, com certeza, dos prefeitos. Prefeita, a Luísa citou aqui, a senhora foi do PT, hoje a senhora está no Podemos, e a última eleição de 2018 mostrou meio que uma guinada nacional para um conservadorismo. A senhora também citou aqui a relação da senhora com o Rodrigo Maia, e o Rodrigo Maia foi o deputado mais votado em 2018. Aliás, fazendo só um adendo, no primeiro turno de 2018, a senhora, como todos os prefeitos da região, apoiou o Eduardo Paes, foi a única prefeita que conseguiu dar a vitória a ele no primeiro turno dentro de uma cidade, em Quissamã. Mas essa relação com o Rodrigo ficou mais evidente, essa proximidade com o Rodrigo Maia. Tanto que se fala que o caminho natural da senhora para o próximo ano é ir para o DEM. Realmente isso vai acontecer? Vai ser do PT, passou para o Podemos, agora mais para o centro ali com democratas? Eu tenho conversado com o deputado Rodrigo, assim, que se tornou uma referência para mim, né? Não só pela questão partidária ou ideológica, mas pela questão mesmo do trabalho dele em parceria com os municípios, né? Acho que se tivesse o Rodrigo, a Soraya e outros deputados que nós tivemos, e essa parceria em Brasília nos últimos 2 anos, a gente não teria avançado da forma que a gente avançou em Quissamã. Então, a gente está em diálogo sobre essa questão da minha ida para o DEM, ainda não está confirmado, mas é um passo que eu posso dar, sim. Fátima, a gente está falando aqui sobre a questão, né, da condição específica dos municípios aqui, Quissamã, Campos, Serão da Barra, Macaé, que é a questão dos royalties do petróleo, né? E você falou da marcha dos prefeitos, foi mês passado? Foi mês passado. E você e Rafael estavam lá, acompanhando a marcha dos prefeitos, e de repente uma comissão dessa marcha sai, vai no Supremo, tem uma audiência, com o Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, cobra, porque logicamente a maioria dos municípios é não produtor, né? E não produtor de petróleo, cobra o julgamento da liminar da ministra Carmen Lúcia, está desde 2013, porque temos a nova lei de partilha aprovada pelo Congresso Nacional de 2013, a ministra Carmen Lúcia deu uma liminar no MADIM do Governo do Estado do Rio de Janeiro, uma ação de inconstitucionalidade, ação direta de inconstitucionalidade, deu uma decisão liminar favorável e estamos pendurados aí desde 2013 nessa liminar. Ele vai e marca agora para 20 de novembro para pôr o julgamento na pauta, né? Como é que a gente já, no mesmo dia eu cheguei a falar contigo, falei com outros prefeitos, a gente noticiou na Folha da Manhã, mas como é que você está vendo isso, essa perspectiva que é meio que uma faca oscilando sobre o pescoço dos municípios e estados produtores, né? Sim, é uma faca mesmo, assim. Eu estou vendo com preocupação, mas eu quero acreditar, Luísio, que não vai acontecer essa injustiça, porque de fato é uma injustiça, né? Quem tem royalties é quem tem impacto sobre a produção daquele determinado produto naquela região. E o impacto está na nossa região. Tirar os royalties dos municípios produtores não vai resolver o problema econômico do país, né? Dividir isso para 5.000 e tantos municípios não vai resolver o problema do país, mas vai destruir os municípios que hoje contam com esse recurso. Só para você ter uma ideia, com a queda da arrecadação, essa região já foi altamente penalizada. Nós tínhamos em Quissamã
só de participação especial, em 2008, por exemplo, 58 milhões por ano, só de PE. Esse ano passado eu recebi menos de 2 milhões de participação especial. Os nossos postos ficaram maduros e produzem muito menos. Então, o impacto na participação especial ainda é muito maior. Então, a gente hoje governa cidades com custeios altíssimos. Para você ter uma ideia, a gente tem uma folha de pagamento de 130 milhões ano, numa cidade de 25 mil habitantes. Eu tenho cerca de 2 mil funcionários concursados no regime CLT. A gente tem um hospital com investimento de 3 milhões por mês e ninguém, nem eu, nenhum prefeito quer fechar serviço, né? A gente, inclusive, eu ampliei alguns serviços importantes em Quissamã. Mas nossas cidades são caras. Se você pensar que a gente vai perder um repasse que já perdemos por conta dos postos maduros, é fechar. Da queda do preço do barril do petróleo também, né? Do preço do barril do petróleo. Em 2016, agora, 2016, o prefeito, que era Furinga, que governou Quissamã, a queda na arrecadação foi de 100 milhões. Então, como é que você governa, né, de uma hora para outra uma queda desse tamanho? Você imagina se houver, né, que eu acredito que não vai passar, essa questão da divisão dos royalties para o Brasil todo. Eu espero que o Supremo, né, esteja muito atento. Nós também vamos pedir uma audiência com o Supremo, junto com o Petro, com ministros, e explicar para eles o cenário. Tem uma reunião do Petro agora marcada, né? Isso, estou esperando até a confirmação do presidente, que é o nosso prefeito Rafael Diniz. Isso, meu querido Rafael, um grande abraço. Mas, de fato, é uma preocupação. É uma preocupação que impacta Rio, Espírito Santo, São Paulo, e nós, municípios aqui dessa região, impacta muitíssimo. Você falou em valor absoluto, a folha de pagamento de Quissamã é para esse ano, 130 milhões, porque nós demos 2 reajustes. Nós demos um reajuste ano passado e esse ano. 130 milhões ano. Isso corresponde a quanto da RCL? A gente tem hoje um orçamento previsto para... não, eu estou dentro. Estou dentro da lei. Peguei com 29 e ajustei. 29? 29%? 29%. Não. 59%. 59% é acima, né? Acima. O limite é 54%. O prudencial ali 51%. A gente está ali com 50%, 51%. Mas não é fácil manter. Quer dizer, então... Porque só de patronal a gente paga 1,5 milhão mês. É que o cálculo que a gente faz, aqui a gente fez para Campos e tal, mas para outros municípios também, é que assim, é impossível. Se isso passar, quer dizer, isso você tem um dilema, claro, ou você demite em massa, servidor concursado, inclusive, ou você comete crime de responsabilidade, né? Ou então, quer dizer, outra solução, eu falo brincando, seria pede dinheiro, que eu não vi até hoje dar certo. Quer dizer, é um dilema cruel, né? Eu, nesse momento, Luizinho, a gente está fazendo um debate com os servidores, porque Quissamã é o único município seletista no estado do Rio de Janeiro. E é seletista em regime geral. Então, nós contratamos, através de uma licitação, uma consultoria que está nos orientando, que é um atuário, né? Estamos fazendo esse debate com os servidores. Fizemos agora o recadastramento e agora nós vamos fazer palestras mostrando, né, o que é o regime geral e o que é o regime próprio. Para poder os servidores não ficarem inseguros ao fazerem essa escolha. Porque, assim, se a gente continuar com o regime geral, isso está posto para o Brasil inteiro, lá na frente, em algum momento, talvez não se consiga pagar os encargos. Né? Hoje eu pago 1.400.000 para patronal de INSS e 600 mil de fundo de garantia. Então, são 2 milhões mês depositado num cofre nacional. Né? Outro dia eu vi uma postagem da prefeita Carla falando sobre a previdência própria dela. Ela não contou com 2 milhões, está com 60 milhões. E de quem é esse recurso? Dos funcionários. Está ali garantido hoje. E as pessoas ficam muito inseguras porque acham que isso, nesse caixa, qualquer um vai meter a mão. É dinheiro público, é dinheiro, né, que está assegurado com a proteção do Ministério Público, do Tribunal de Contas, e não é qualquer um que pode ir ali mexer a hora que bem quiser. Então, assim, eu acho que, vocês estavam falando aqui da reforma da Previdência, concordo com a opinião dos deputados sobre essa questão, né, da aposentadoria rural, do BPC. De fato, isso seria uma coisa extremamente penalizante para os mais pobres, mas que a outra parte da Previdência precisa acontecer, ela precisa acontecer. Né, porque não adianta, não tem mágica, não tem pé de dinheiro, não tem... E é muito fácil todo mundo jogar para a plateia. Fazer o discurso político todo mundo quer. Né, mas vamos colocar o pé no chão. Quem vai ser prejudicado com isso? Quem está sendo prejudicado com isso? Tem uma coisa que no Brasil a gente fica nessa coisa ideológica e tal,
nos países até hoje são ligados à Grã-Bretanha, né? De maneira pouca gente sabe, mas o chefe de Estado do Canadá, da Austrália, é a Inglaterra, o chefe de governo é eleito, mas eles são ligados ainda à Grã-Bretanha. Então a estrutura política deles ela se expandiu para as ex-colônias, né? Então o Labour Party, né, que é o Partido Trabalhista, é o partido mais à esquerda, né? E eu sempre falo isso, sabe qual é no programa do Labour Party da Austrália, qual a primeira regra? Não gastar mais do que arrecada. Quer dizer, a responsabilidade fiscal é um lema lá fora da esquerda também. No Brasil a gente tende a confundir isso como se fosse uma opção ideológica, quando não é, né? De fato não é. É necessário para quem governa, né? Sim. E nesse caso aqui da nossa região, né, quando se teve muitos recursos de royalties, as pessoas foram construindo coisas, foram aumentando o custeio. E hoje, os municípios são altamente dependentes desse repasse, né, e é complicado, porque não se buscou novas alternativas de receita. A nossa arrecadação própria, por exemplo, é muito pequena. A gente não tem grandes indústrias em Quissamã. Quissamã está fazendo esse ano 30 anos, um município extraordinário, de uma gente trabalhadora, uma cidade linda, uma cidade com uma riqueza histórica gigantesca, né? Mas ao longo desses anos, desses 20 anos de muitos royalties, né, não se tornou a cidade autossustentável. Hoje o desemprego penaliza Quissamã como penaliza toda a cidade brasileira. E é uma grande inquietação, né, porque como é que agora com menos dinheiro, e vocês estavam falando no começo do programa, a importância do Estado nessa questão do combate ao desemprego, e numa cidade pequena, a prefeitura acaba sendo o principal empregador, né, eu tenho quase 2.000 funcionários concursados, mais os terceirizados, né, e quanto mais 10%. A gente faz 10% da população. Praticamente. Né? Tinha uma usina que já fechou ali no início da década, né, 2004, ali a usina fechou, que era também uma principal empregadora. Temos o comércio, a prefeitura e as alternativas, né, de MEI que a gente está investindo. Mas há um grande desafio, que é como buscar cada vez mais e ampliar a questão do mercado de trabalho nas cidades pequenas, sem os royalties que a gente tinha antes. Prefeito, mas assim, é uma realidade, como a senhora colocou aqui, que todos os prefeitos que chegaram ao poder em 2016, que tomaram posse em 2017, pegaram uma queda de arrecadação tremenda na questão dos royalties. Hoje a gente vive aí uma oscilação também nesse repasse, mas é possível dizer que o pior da crise do petróleo, sem pensar nessa possibilidade do STF que vai ser discutido lá na frente, mas até hoje na gestão, o pior da crise do petróleo para a região já passou? Já passou. O pior da crise foi em 2017, a gente viveu um deserto naquele ano. 2018 a gente já respirou e 2019 a gente está avançando mais, né? A perspectiva que a ANP nos deu para Quissamã era cerca de 9 milhões mês de repasse de royalties. A gente está recebendo 7,5, mas já recebemos 4. Né? Nós já recebemos, a última parcela nossa de participação especial foi 85 mil. Maricá, no mesmo mês, recebeu 190 milhões. Então, Maricá vive hoje, por exemplo, o que essa região viveu alguma... Maricá e Niterói, né? Maricá e Niterói, ali, aqueles dois municípios, agora por conta da questão do pré-sal, né? E essa região vivenciou isso, nossa região aqui, há 10, 15 anos atrás. Então, investir em projetos sustentáveis, eu acho que também é um grande desafio desses municípios que hoje estão muito milionários. Niterói, por exemplo, a gente já abordou esse assunto aqui, criou um fundo de royalties, vai fazer um contingenciamento de 10% para projeção futura, até mesmo porque, como a senhora está colocando, hoje essa região passa por uma crise, provavelmente no futuro é um bem finito, eles também devem passar. Faltou esse planejamento aqui na nossa região também? Faltou. Hoje Maricá e Niterói criaram esse fundo, e se essa região criasse esse fundo, talvez hoje a gente não estava tendo que cortar ações importantes por conta da falta desse recurso, né? Porque a gente está dando conta de demandas mais ampliadas para a saúde, para a educação e para as políticas principais, com menos recursos, sem contar com esse fundo. E com um agravante, Luizinho, que é importante destacar. Hoje, onde tem uma porta aberta, as pessoas vêm. Eu recebo no hospital de Quissamã gente da Baixada Fluminense, gente da região dos Lagos. Já recebemos pessoas de Brasília, que não conseguia uma cirurgia lá, e aí tinha parente em Quissamã e vem, né? Porque hoje os municípios, principalmente na área da saúde, passam por muita dificuldade. Então, onde a gente tem um hospital, a gente tem um centro de especialidade com 19 especialistas, a gente tem uma estrutura de saúde que atende, que resolve, que dá a resposta, vem esse público externo que não está no seu orçamento, que não é contado, que não contribui,
e utiliza ali também da sua rede. Bom, são 7h40, nós faremos agora um pequeno intervalo e só aproveitando essa frase aí, não gaste mais do que arrecada, isso em casa, né, é uma coisa que se aprende desde garoto, né? Os pais dizem, olha, meu, não gasta mais do que você ganha, porque senão a sua vida financeira pessoal não vai a lugar nenhum. Imagina um município, como é que isso não é muito mais grave. 7h41, vamos a um intervalo e voltamos em instante com Folha no Ar, primeira edição, oferecimento de Laboratório Plínio Bacelar e de Nova Canabrava. 2019 inicia um novo